1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 diz assim: fiel é Deus. Fiel é quem? Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então fiel é Deus, por quê? Porque Deus, Ele não desamparou as pessoas. Deus, Ele não desamparou a humanidade. Mas o próprio Deus, Ele foi fiel com as pessoas, criando um plano de salvação. Ele nos chamou, fostes chamados para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus. Então Deus, Ele chama pessoas. Ele chama todas as pessoas por esse mundo afora. Para quê, pastor, que Deus chama? Deus, Ele chama para que as pessoas tenham comunhão com seu Filho Jesus. Por que com seu Filho Jesus? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou quem? Ele enviou o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? É Jesus. Jesus veio para esse mundo, habitou com os homens, e os homens viram a sua glória, e Ele morreu na cruz por toda a humanidade. Glória a Deus. Então, depois que Jesus morreu na cruz, houve um objetivo, houve um significado. Ele levou naquela cruz os pecados de toda a humanidade, a culpa de todas as pessoas. Ele tomou sobre si. Por que Ele fez isso? Ele levou a nossa culpa para nos justificar. Ele levou o nosso pecado para nos santificar, e para que possamos andar em comunhão com Ele. Amém, pessoal? Porque o que separa o homem de Deus é o pecado. Mas Jesus levou o pecado na cruz para que possamos andar em comunhão com Ele. Só existe uma forma do ser humano andar em comunhão com Deus: é aceitando o que Jesus fez, é aceitando a Cristo em sua vida. O Senhor, Ele falou: quem crê e for batizado será salvo. Glória a Deus. Logo em seguida, Ele falou para os discípulos: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus, Ele quer ter comunhão com quem? Com toda criatura. Porque somente Jesus está a vida eterna. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A salvação está em Cristo. E para receber a salvação em Cristo, temos que ter e andar em comunhão com Ele. Glória a Deus. Então, como que funciona essa comunhão? Deus está nos chamando para ter comunhão com seu Filho. Como que isso funciona? Primeiramente, a pessoa tem que aceitar o que Ele fez, aceitar a Jesus. Então, quando a pessoa aceita Jesus, a pessoa vai se tornar um seguidor de Cristo. A pessoa vai seguir as pisaduras do Senhor Jesus. Ou seja, a pessoa vai procurar andar como Ele andou. A pessoa vai procurar pensar como Ele pensou. A pessoa vai procurar falar, agir, fazer as obras como Ele fazia. Isso quer dizer que a pessoa aceitou o estilo de vida de Cristo. Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Glória a Deus. Ele quer dizer: aquele que crê em mim vai fazer o que eu faço. E assim é a comunhão com seu Filho Jesus Cristo. Vou dar mais um exemplo, e esse exemplo está na Bíblia, para que possamos ter
uma compreensão maior. Jesus, ele falou assim, ó: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Então Jesus, ele conta tipo como se fosse uma parábola, e ele diz: eu sou a videira. Glória a Deus. Logo em seguida ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os galhos. Glória a Deus. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são os galhos. Os galhos, eles estão ligados aonde? E os galhos estão enxertados, ligados na videira. Glória a Deus. Então, se aqueles galhos estão ligados na videira, aqueles galhos ali faz parte daquela videira. Então aqueles galhos vai produzir as folhas e os frutos que aquela videira vai produzir. Glória a Deus. Esses frutos são as obras que Jesus falou que faríamos como Ele fez. Glória a Deus. Então isso é andar em comunhão com Cristo. É a pessoa estar ligada a Ele. É a pessoa ter inclinação para aquilo que é de Deus. É a pessoa ter inclinação para aquilo que é do alto. Então, quando a pessoa tem essa ligação com Jesus Cristo, é onde vem essa grande comunhão. Glória a Deus. Se uma pessoa está ligada com Cristo, então essa pessoa tem comunhão com Cristo. Glória a Deus. Por exemplo, o marido está ligado à esposa. Paulo fala disso. A esposa está ligada ao marido. Eles têm comunhão. Eles se conhecem. Eles sabem um que o outro gosta, que o outro não gosta. É verdade, não é? Assim também é com Cristo. Aqueles que estão ligados em Cristo, eles sabem o que Cristo gosta, o que Cristo não gosta, como que Cristo gosta que a pessoa venha andar ou não. Glória a Deus. Então, depois que a pessoa aceitou Jesus, creu em Jesus, trouxe para a vida o seu estilo de vida, a pessoa está no caminho de Deus, está andando como Jesus andou, está pensando como Jesus pensou, está realizando as obras como Jesus realizou, a pessoa está em comunhão. Segundo, a pessoa vai perseverar nesse caminho. Glória a Deus. A pessoa não pode quebrar essa comunhão, não pode deixar de ter esta comunhão. Você vê assim em uma amizade, duas pessoas gostam da amizade da outra e andam muito juntas, começam a ter comunhão, e de repente acontece um desentendimento. O que acontece? Elas deixam de se falar, elas deixam de andar juntas. Isso é o que? Não vai ter mais a comunhão. Assim também é com Cristo. Da mesma forma que a pessoa anda com Ele, a pessoa não pode deixar de andar com Ele. Essa comunhão tem que permanecer, porque Jesus prometeu que no último dia vai ressuscitar aqueles que creram nele, aqueles que andaram com Ele, aqueles que tiveram comunhão com Ele. Jesus Cristo vai ressuscitar essas pessoas para a vida eterna. Amém? O resultado da comunhão com Deus é isso: é a pessoa receber a vida eterna, a salvação eterna, a eternidade com Deus. Amém, pessoal? Então, eu vou pegar o exemplo que houve na igreja primitiva. A igreja primitiva, eles conseguiram a comunhão com Cristo. Depois que eles conseguiram, creram, aceitaram o propósito divino, começaram a andar no caminho de Deus, a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Glória a Deus. Como é que você vai manter a sua comunhão com Deus? Como é que você vai continuar ligado com Deus, ligado com Cristo? É perseverando na doutrina, perseverando
no caminho de Deus. Porque a doutrina dos apóstolos, na verdade, não era deles, era de Cristo. E a doutrina de Cristo era a doutrina do Pai. Jesus falou, eles perguntaram, mas que nova doutrina é essa? Jesus falou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Então a doutrina que Cristo trouxe foi as palavras de Deus, as palavras do Pai. E Jesus passou essa doutrina para os apóstolos que deram início à igreja primitiva, a igreja do Pentecostes, a igreja que crê no agir e no operar do Espírito Santo. Glória a Deus. Pois no Antigo Testamento o Espírito Santo não se manifestava como hoje, não convencia como hoje, não transformava como hoje e não guiava como hoje. Então Jesus falou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Jesus passou para os apóstolos e a doutrina ficou conhecida como a doutrina de Cristo ou a doutrina dos apóstolos. Glória a Deus, porque os apóstolos aprenderam com Cristo e Cristo trouxe o que vem de Deus. Então depois que eles receberam a doutrina e aceitaram aquele estilo de vida, aquele estilo de santificação, de andar como Jesus andou, fazendo as obras que Jesus fazia, então eles tiveram que perseverar. Glória a Deus. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, tanto com Deus como o seu próximo. Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém, pessoal? Não tem como uma pessoa ter comunhão com Deus, ter comunhão com Cristo e não ter uma vida de oração. Não tem como você ter comunhão com uma pessoa sem conversar com essa pessoa. Então, na comunhão com Cristo, nós temos que fazer duas coisas para manter a nossa comunhão com Ele: falar com Ele e ouvi-lo. Você sabe, creio eu, que você já conversou com uma pessoa que quando a pessoa falava, você escutava, mas quando você ia falar, a pessoa não deixava você falar. Eu creio que algumas pessoas aqui já conversou com pessoas assim, sim ou não? A pessoa fala. Quando você vai falar, a pessoa, não, mas aconteceu aqui. Quando você espera uma brechinha para contar alguma coisa, a pessoa te corta e continua falando. Ou seja, a pessoa só fala, não para um pouco para escutar. Sim ou não? Então assim também é com Cristo. Da mesma forma que nós falamos com Ele, nós temos também que separar um momento somente para ouvir. Somente para ouvir o que Ele quer falar com a gente. Porque a gente fala tanto, com Ele, a gente pede tanto a Ele, mas na hora de ouvir também é muito importante. Porque só existe comunhão quando você fala e quando você ouve. Então a Bíblia diz novamente que eles perseveravam na doutrina. Isso quer dizer que eles não saíam da doutrina, eles não saíam daquele caminho. Segundo, eles tinham comunhão tanto com Deus, tanto com Cristo, com o seu próximo. No partir do pão, eles comiam juntos, e nas orações. Glória a Deus. Se nós perseverarmos nisso, nós vamos ter comunhão com Cristo e ainda vamos permanecer com essa comunhão. Então, eu vou ler em outra passagem que Paulo fala, e aqui ele vai falar sobre a comunhão do corpo de Cristo. Ele diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então Paulo está falando
primeiramente, da comunhão com Deus e depois da comunhão com o nosso próximo. Glória a Deus. A cruz do Calvário, ela tem aquela haste que aponta para cima. Aquilo dali é a comunhão da criatura com o Criador. E aquela haste, que é de uma ponta a outra, é a comunhão de uma pessoa com o seu próximo. Glória a Deus. Então Paulo vai falar primeiramente da comunhão com Cristo, depois da comunhão com o próximo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Então o sangue de Cristo nos leva a ter comunhão com Ele. Aquilo que impedia, aquilo que separava, já não separa mais. A Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo, porque aquele véu fazia separação. Então o que fazia separação foi rasgado, já não existe mais. Pelo sangue de Cristo nós chegamos perto. Então ele diz: o pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Então Paulo está falando da comunhão com os irmãos, porque Jesus é o cabeça e nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Glória a Deus. Se nós somos membros do corpo de Cristo, então nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele vai continuar dizendo: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Glória a Deus. Então a Bíblia diz que Deus, ele não faz acepção de pessoas. A comunhão que ele quer ter com um, ele quer ter com o outro. E com Jesus não tem aquele tratamento diferenciado. É lógico que nós sabemos que aqueles que procuram andar em comunhão com Cristo serão privilegiados com a graça dele. Mas aqueles que não procuram trabalhar na sua comunhão com Cristo, a pessoa vai se sentir menos favorecida, e a pessoa tem até aquele pensamento: ah, Deus, ele não me ama, Deus, ele não me quer, Deus, ele abençoa outras pessoas, mas não me abençoa. Mas não é esse pensamento, porque Deus, ele deixou a sua palavra para todos. Não tem a Bíblia para um, a Bíblia para outro. A Bíblia é uma só para todas as pessoas. Cristo, ele é um só para todas as pessoas. O reino de Deus é um reino só para todas as pessoas. É claro, Deus, ele é justo. Se Deus, ele vê que uma pessoa está se esforçando mais, ele vai ajudar mais. Se Cristo vê que uma pessoa está se dedicando mais, ele também vai dar mais da sua graça. Ele disse: da maneira que você medir, você será medido. Glória a Deus. Então, dentro do nosso peito tem que pulsar esse sentimento forte de ter comunhão com Cristo. Amém, pessoal? Dentro de nós tem que existir esse sentimento de dizer: eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso ter comunhão com Cristo, eu preciso permanecer em comunhão com Cristo. Glória a Deus. Então Paulo falou primeiramente da comunhão com Cristo, segundo, da comunhão com o próximo. Porque quem não ama a Deus vai amar o próximo. A Bíblia diz: se você não consegue amar a Deus, como que você vai amar o próximo? Aí a Bíblia fala aqui, e diz em outro versículo: mas se andarmos na luz,
como Ele na luz está, vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Esse purificar quer dizer tirar a culpa. Ele gravou a culpa nele. Ele pegou a culpa de toda a humanidade e colocou nele. E na cruz do Calvário, ele resolveu aquilo que separava o homem, já não separa mais. Mas para aqueles que estão aqui ligados com ele. Glória a Deus. Aqueles que estão ligados com Cristo irão desfrutar da comunhão do seu Filho. E Jesus falou: aquele que me amar será amado de meu Pai. E nós viremos para eles e fazemos morada neles. Glória a Deus. Novamente o versículo 9 de 1 aos Coríntios, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para quê? Para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Jesus, ele continua nos chamando. Deus continua dizendo: anda com meu filho. Porque se você andar com meu filho, você vai estar bem acompanhado. Glória a Deus. Deus está dizendo para mim e para você: se você andar com meu filho, você vai ter um amigo fiel. Se você andar com meu filho, você vai estar bem acompanhado. Se você andar com meu filho, você vai receber dele a vida eterna. Glória a Deus. Então, fiquem em pé todos. Nós vamos agora ceiar em memória do Senhor. O cálice da bênção, ter comunhão com Cristo. E o pão, comunhão com o nosso próximo.